A paz do Senhor para todos, louvamos a Deus pela oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede e quero nesta oportunidade ímpar, compartilhar com você mais uma mensagem da parte de Deus. Posso dizer, assim como Samuel falou, até aqui nos ajudou o Senhor, somos eterno dependente dEle e por isso louvamos a Ele pela oportunidade que Ele nos concede. Queria falar hoje sobre amizade. Quando falo sobre amizade, a primeira coisa que me vem à mente é que a amizade ela anda em crise. E quando falo em crise, eu sempre costumo dizer que a maior crise não é a crise financeira. A gente vê aí o mundo inteiro, brigando, discutindo, comentando, enfim, que a crise é financeira. Não é. A maior crise, na verdade, é a falta de amor. O amor que está em falta nos corações de muita gente é quem tem feito com que muitas famílias tenham sido destruídas, muitos filhos têm abandonado os lares, buscando nas drogas, o que não encontra dentro de casa. Muitos cônjuges têm abandonado o outro por falta de amor. Enfim, a gente percebe que a sociedade, já começando na família inclusive, a gente percebe essa falta de amizade entre um pai, entre um filho, entre um esposo, entre uma esposa, entre a família mesmo de um modo geral, e isso tem atingido a sociedade em cheio. E famílias, com certeza, mal amadas, é uma sociedade também que não tem amor, enfim. E isso vai gerando a inimizade nos corações entre as pessoas. Então a primeira coisa que eu vejo quando falo sobre amizade é justamente isso. A crise de amizade. E a primeira coisa que faz com que a amizade entre em crise é a falta de pessoas sinceras. A maior parte das pessoas que nos cercam, na verdade, são pessoas interesseiras. Basta, por exemplo, você ler no livro de Provérbios, no capítulo 19, e a gente vai perceber justamente isso. Salomão, ele escrevendo em Provérbios, ele diz justamente sobre isso, no capítulo 19, versículo 4 e o versículo 6. Olha o que diz: as riquezas granjeiam muitos amigos, mas ao pobre o seu próprio amigo deixa. Muitos suplicam a face do príncipe, e cada um é amigo daquele que dá presentes. O que Salomão está nos dizendo aqui na Bíblia Sagrada é que os ricos arranjam muitos amigos, mas o pobre não consegue nem conservar os poucos amigos que tem. Porque todos procuram agradar pessoas importantes. Versículo 6 é que está dizendo isso. Muitos suplicam a face do príncipe, cada um é amigo daquele que dá presente. Ou seja, todos procuram agradar as pessoas importantes. Todos querem ser amigos de quem tem condições de dar presentes. Observe que, lendo isso, a gente percebe logo que aqui há um interesse. Então, a crise de amizade hoje, na verdade, ela existe justamente por isso. Por conta, aliás, uma das características da amizade estar em crise é o interesse. As pessoas só querem se acercar de outras, estar próximas de outras, porque estão interessadas em alguma coisa que ela tem, ou que ela possa fazer, ou lhe retribuir em uma outra oportunidade. Por isso que eu falei que a maior crise hoje no mundo não é a financeira. Porque a financeira, na verdade, é uma falta de saber dividir. Na verdade, a realidade é essa. É a mal divisão dos bens que tem gerado essa desproporção no mundo inteiro. E aí vem aqueles que são sabidos, e ainda acham um pouco e levam um pouco que tem. Mas a maior crise, na verdade, é a falta de amor entre as pessoas. Então, nós lemos aqui em Provérbios justamente isso, que muitos
né, só se acercam junto das pessoas porque querem se aproveitar de algo que elas têm. Então a amizade, né, por interesse, essa amizade que muitos dizem que tem, na verdade a gente percebe que há um interesse por trás de tudo isso. A segunda coisa que eu posso ver a respeito da amizade é que muitas amizades têm sido, aliás, que a crise de amizade, né, tem sido caracterizada justamente pela traição, né? Muitas amizades traiçoeiras. Não deixa de ser também uma amizade por interesse, né? Mas observe, por exemplo, que o salmista ele fala, no capítulo 41, quando você menos espera, né, você é apunhalado pelas costas por alguém que você nem imaginava que iria fazer isso. Olha o que diz. Salmo 41, verso 9. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu tanto confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Veja que a amizade, muitas vezes, ela tem sido prejudicada, né? Tem entrado em crise, justamente por conta disso. A trairagem. Quando eu falei no início que uma das características que faz com que a amizade ela esteja em crise, que é justamente o interesse, até Jesus passou por isso. Quem não se lembra de quando Jesus multiplicou os pães, né, e uma grande multidão estava ali, diz a Bíblia que estava em torno de 5.000 homens, fora mulheres e crianças, e diz a Bíblia que eles comeram, que saciaram, e Jesus deu a ordem aos discípulos, dizendo, dando os pedaços que vai sobrar, vocês juntem, ponham num cesto, e diz o texto que foram 12 cestos que foram ajuntados ali, com os pedaços que sobraram. Veja em João, capítulo 6. E aquela multidão que ali estava, quando viu aquilo, né, João 6 e 14, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Você observa que eles não creram em Jesus como um Messias, como o esperado, né, o amado das nações, o aguardado de todas as nações, como dizem os profetas. Eles não creram em Cristo como seu Senhor e Salvador, mas apenas admiraram o que Jesus fez e disseram, esse é o cara, esse é o homem que nós estávamos aguardando. Eles não entenderam absolutamente nada, e diz o texto, a partir do versículo 22 até o versículo 26, se você for lendo, eles foram atrás de Jesus, aquela multidão seguiu Jesus novamente. Mas veja o que diz no versículo 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe, mestre, quando chegastes aqui? E Jesus respondeu e disse-lhes, na verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. Jesus estava justamente enfrentando essa situação. Muitos se acercando dele ali, muitos estando ali próximo a ele, querendo estar perto dele, mas não era por amizade, não era por amor sincero, não era porque creram que ele era o Senhor. Muito pelo contrário, Jesus lançou em rosto justamente a real intenção daquela aproximação. Vocês não vieram para junto de mim porque creram em mim, mas porque vocês encheram a barriga. Jesus ele passou por isso, enfrentou essa situação. Então a amizade ela tem entrado em crise justamente por isso, por conta dos interesses que muitas vezes nos cercam. E muitas vezes aqueles que a gente menos espera, como a gente leu no Salmo 41, verso 9, né, pessoas íntimas, amigas íntimas, muitas vezes levantam o calcanhar contra nós. E quantos e quando, né, a gente percebe que isso vai acontecendo na vida de pessoas. Uma outra característica que a gente pode ver na Bíblia Sagrada, vamos ver lá em Provérbios,
né, que a amizade ela tem estado em crise, é justamente por conta da difamação que muitos fazem. Vamos ver aqui, Provérbios capítulo 16 e versículo 28. Olha o que diz o texto. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador, que é aquele que fala mal do outro ou de alguém, separa os maiores amigos. A difamação gera inimizade. É isso que o texto está mostrando. Veja que no capítulo 6 de Provérbios, a gente leu o capítulo 16, a questão da contenda aqui que ele fala, né? Vou voltar novamente, em Provérbios 16 e 28, o homem perverso levanta a contenda, e o difamador separa os maiores amigos. A expressão é a mesma, contender ou difamar, né? Contenda, discórdia. Aquele que promove discórdia, aquele que fala mal do outro, então leva e traz, aquele mexerico, fofoca, essas coisas, separa as maiores amizades. Então a amizade ela tem entrado em crise muitas vezes por conta disso. Primeiro, por conta do interesse. Segundo, por conta da trairagem. Terceiro, por conta da difamação. Que muitos, ao invés de aproveitar e abençoar, como a Bíblia diz, né? Porque lá em Tiago ele fala isso. Não deveis fazer assim, amados. Como é que pode? A mesma boca que abençoa as pessoas é a mesma boca que amaldiçoa, né? A mesma boca que fala, que glorifica a Deus, é a mesma boca que amaldiçoa os homens, imagem e semelhança de Deus. E aí Tiago diz isso, vocês não devem agir assim. Não pode sair da mesma fonte água doce e água amarga. Então, o difamador, que é aquele que fala mal, né, que leva má fama de alguém para outro, diz o texto, separa os maiores amigos. Veja no capítulo 6 como é que Deus observa esses tipos de pessoas que ficam levando contendas, né, e provocando inimizade, gerando inimizade entre as pessoas. Provérbios capítulo 6 e verso de número 12 até o versículo de número 19 diz assim: o homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca, acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos, perversidade há no seu coração. Todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrecem o Senhor, e a 7ª, a alma dele abomina, Deus odeia, né, repugna. Né? E quais são? Aí o versículo 17 diz: olhos altivos, pessoas soberbas, língua mentirosa, pessoas falsas, fingidas, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos viciosos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentira e a que Deus abomina, e o que semeia contenda entre os irmãos. Infelizmente, nós estamos vivendo uma época em que isso parece que moda agora. Né? As pessoas querem sempre levar uma fofoca daqui para ali, de lá para cá, e não percebem muitas vezes que a coisa não é nem verdadeira. Então, muitas vezes, a vida das pessoas tem sido difamada por coisas fúteis, sem lógica. Primeiro que não é para mim, nem você, estar falando mal de ninguém. Muito pelo contrário. A Bíblia manda a gente abençoar as pessoas. Bendizei aqueles que vos maldizem. Aqueles que falam mal de você, é para você abençoar. Veja o que diz no Salmo, apesar dessa questão não ser algo que passivo de disciplina, né, na igreja, inclusive, a gente quase não vê, nem ouve mais se falar sobre isso, sobre disciplina na igreja. Quando se adultera, comete alguma coisa dessa natureza, aí pronto, aí disciplina a pessoa. Mas
Do mesmo jeito que o adultério impede, né, se a pessoa continuar nessa prática de adultério, vivendo nessa prática de adultério, né, e morrer adulterando, né, a Bíblia fala que o destino dele é o fogo eterno, o lago eterno, né, que é a segunda morte, é o inferno. Porque lá em Apocalipse fala que ficaram de fora os adúlteros, né, os feiticeiros, os adúlteros, os mentirosos, todos que amam e cometem mentira. Então, o adultério, né, é algo escandaloso, né, e que nas igrejas a pessoa que pratica tais coisas é passível de disciplina. Impede, muitas vezes, a pessoa de entrar no céu, para quem vive nessa prática. Mas a questão da difamação, de falar mal, de fofocar, mexericar, também. Veja o que diz no Salmo 15. O Salmo 15, segundo alguns estudiosos, eles até dizem que ali é o espelho para a alma de todo cristão. Salmo 15, a partir do primeiro versículo, né, inclusive a epígrafe, né, que é aquela parte de cima do capítulo, né, aquele título, diz o quê? O verdadeiro cidadão dos céus. Olha como diz. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Olha, quem é que vai morar com Deus? Quem é que vai estar com o Senhor? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente, ou seja, fala a verdade segundo o seu coração. Sim, sim, não, não. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. O versículo 13 é o versículo chave aqui, do nosso tema. Olha o que diz. Aquele que não difama, aquele que não fala mal de ninguém com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Tem gente que não fala mal de ninguém, mas aceita que outros falem mal para ele. Fica querendo saber defeitos de A, de B, de C, e está no mesmo barco. Mas olha o que o texto é claro. Os verdadeiros cidadãos dos céus são aqueles que não vivem defamando a vida de ninguém. Então, logo, a difamação, ela gera inimizade. A gente viu isso em Provérbios 16, 28. Ok? Observe agora o que a Bíblia fala em Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo de número 12, verso 14 e 15. Essa prática de difamar as pessoas, de criar contenda, inimizade, ela não deve existir no meio do povo de Deus, de forma alguma, mas infelizmente é o que mais tem. Então, logo, a amizade ela tem estado em crise justamente por isso, por conta do interesse de muitos, a trairagem de muitos e a difamação que muitos fazem de outras pessoas. Veja o que diz Hebreus capítulo 12, versículo de número 14 e o 15. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. O versículo 14 começa dizendo, segui a paz com todos. A palavra seguir aqui é do grego dioko no grego, que significa prosseguir, correr atrás, buscar avidamente, buscar a qualquer custo. Então, se depender de mim, se depender de você, busque a paz com todos. Aí no versículo 15 diz, tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus e que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe. Se você guardar mágoa de alguém, meu querido, você precisa buscar a paz com essa pessoa. Primeiro que é para o seu próprio bem, porque o primeiro a ser prejudicado é você mesmo, sou eu. Por isso que a Bíblia ela nos mostra que a gente deve andar em paz com todos, né? E aí fala sobre a santificação também.
tendo cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, ou seja, deixar de receber as bênçãos do Senhor, porque ele está guardando amargura em seu coração. Então a inimizade, muitas vezes, ela é gerada justamente por isso, né? A amizade ela tem andado em crise nesses últimos dias, nas vidas das pessoas, e por que não dizer das nossas vidas, né? Justamente porque muitas vezes nos cercamos das pessoas por interesse, justamente porque não temos uma amizade sincera, ela é traiçoeira, e muitas vezes porque difamamos as pessoas. Isso faz com que a amizade, cada vez mais, ela vá se desmanchando, se esmaindo. Algo que não deveria ser assim no meio do povo de Deus. Por isso que eu disse logo no início que a maior crise hoje não é o dinheiro. Porque se fosse o dinheiro, aqueles que são ricos, eles seriam as melhores pessoas na face da terra. Mas quantos não têm famílias destruídas, filhos que estão nas drogas, tantas outras coisas que acontecem no âmbito de uma família que tem dinheiro? Se fosse riqueza, mas a falta de amor entre a família, a falta de amizade muitas vezes de um pai com um filho. Eu conheço um caso que o filho entrou na bandidagem justamente porque o pai não tinha carinho pelo filho, o tratava de forma bruta o tempo todo. E por coincidência, ele era da justiça. Então você vê que muitas vezes no âmbito da família, essa falta de amizade, ela já existe. Então a maior crise hoje é a falta de amor. É a falta de amizade entre as pessoas. Observe no capítulo 7 de Miqueias. Miqueias, capítulo 7. O que eu estou falando aqui, eu vou mostrar. É muito conhecido. Miqueias, capítulo 7, versículo de número 2 até o versículo 5. Pereceu o benigno na terra. É como se não existisse mais pessoas boas, é o que o texto está dizendo. E não há entre os homens um que seja reto, justo. Todos armam ciladas para sangue, caça cada um a seu irmão como uma rede. As suas mãos fazem diligentemente o mal, o príncipe inquere e o juiz se apressa a recompensa. Aqui está falando sobre questão de receber suborno. E o grande fala da corrupção da alma, e assim todos eles são perturbadores. O melhor deles é como um espinho, mas reto é pior do que o espinhal. Veio o dia dos teus vigias, veio a tua visitação. Agora será a tua confusão. Olha o que diz o versículo 5 e o 6. Porque não creais no amigo. Veja que a corrupção moral da humanidade hoje, essa falta de amor que já existe dentro das pessoas, já dentro da própria família, dentro da própria casa, vai gerando cada vez mais a inimizade entre as pessoas. A desconfiança entre as pessoas vai aumentando justamente por isso. Olha aqui. Não creais no amigo, nem confie no vosso guia, nem daquela que repousa no teu seio, guarda as portas da tua boca. O que o texto está dizendo é que tem coisa que você não deve nem contar à sua esposa, porque senão você corre o risco de ser difamado ou qualquer coisa assim. Veja como a coisa estava séria aqui. Porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a sua mãe, e a nora contra a sua sogra. Os inimigos do homem são os da sua própria casa. Veja que o texto está mostrando justamente isso, a corrupção moral da humanidade. A falta de amizade, de carinho, entre as pessoas, dentro da própria casa. O texto aqui está dizendo que o marido não tinha confiança nem na própria esposa que deita ao seu lado, que o filho se levanta contra o pai contra o filho, e a nora contra a sogra contra o genro, e assim por diante, mostrando que a falta de amizade, essa crise de amizade que está existindo entre as pessoas, é a causa de todas as mazelas. Se existisse amor entre
os próprios familiares, né? Eu não estou dizendo que não tem, existe, mas a maior parte não tem. Por que muitos filhos, por exemplo, entram nas drogas? Porque muitos lares estão sendo destruídos. Se o amor é a virtude maior de Deus, é a virtude que vai permanecer para sempre, porque Paulo ele fala que são 3 coisas que permanecem: a fé, a esperança e o amor, mas das 3 a maior é o amor. Abra aí a Bíblia, veja o que acontece. Onde a dor é maior? No livro do Salmo, capítulo 55, a dor do abandono é muito maior, né, quando se parte de um amigo. A amizade é uma coisa séria que precisa ser cultivada a cada dia, né? Não se deve se cercar a pessoa por interesse. Trair a confiança de alguém, né? Quando você perde a confiança em alguém, é desastroso. Nunca mais na vida aquela pessoa vai ter mais aquela amizade com aquela pessoa de forma alguma, né? E muitos parece que acham pouco e ainda ficam difamando, fazendo divisões, gerando inimizades ao invés de unir, né? Olha o que diz o Salmo 55. E a gente já viu que essa situação ela contaminou de uma certa forma as famílias. Por isso que a Bíblia fala que os maiores inimigos do homem, do ser humano, são os da própria casa, são os da própria família. Por isso que quando alguém é traído, a amizade de alguém é traída, né, por alguém que se diz ser amigo, a dor é muito maior. Olha aí no Salmo 55, versículo 12 e o 13. Olha o que diz. Pois não era um inimigo que me afrontava, então eu teria suportado. Nem era o que me aborrecia que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido, mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. Veja aqui que o salmista está falando. Se fosse alguém de fora, eu suportava, mas era você. Deus estava, o Davi estava falando aqui para alguém, né? Ele disse, se fosse alguém de fora, eu suportava, mas era você, meu íntimo amigo, que me traiu. Então se Davi estava dizendo, se fosse um inimigo eu suportava, né? Estava afligindo, estava doendo, mas eu suportava. Mas como eras tu, homem meu igual, meu guia, meu íntimo amigo. E os estudiosos falam aqui que isso aqui parece que quem fez isso foi Absalão, seu próprio filho. A dor é ainda maior, né? A dor do abandono é ainda maior quando se parte de um amigo. Olha o que diz a Bíblia em Jó. Jó 16, versículo 20. Jó 16 e versículo 20. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus amigos são os que zombam de mim. Os meus olhos se desfazem em lágrimas diante de Deus. A dor é muito maior quando a traição, o desprezo parte de alguém que se diz ser amigo. Veja o que diz em... Jesus passou por isso. Mateus 26. E Jesus não era hipócrita. Jesus nunca pecou. Nunca falou mentira. Porque ele é a verdade. Então ele não era hipócrita. Ele não estava agindo com fingimento. Veja aqui, Mateus 26 e 50. Jesus, porém, lhes disse, e ele disse para quem? Para Judas, amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam.
Jesus chamou Judas aqui de amigo. E ele não estava mentindo, nem estava agindo por falsidade. Jesus estava falando com sinceridade. Mas a dor que Jesus sentiu aqui nesse momento, por conta da traição de Judas, foi grande. E ele olha para Judas e diz: amigo. Como quem diz: por que fizeste isso? Então nem Jesus, ele escapou de pessoas interesseiras, traiçoeiras e que geravam inimizade. Então, amados, veja que o amigo verdadeiro, ele não abandona. Aquele que realmente é sincero na amizade, ele não abandona por nada nesse mundo. Aconteça o que acontecer, ele não abandona. Veja aí, Provérbio 17, versículo 17. Provérbio 17, 17. Ele diz: em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. Em todo o tempo ama o amigo. Em todo o tempo. Tempo bom, tempo ruim, com fartura, sem fartura, tendo, não tendo, na alegria, na dor. Observe, em todo o tempo ama o amigo, e na angústia nasce o irmão. O verdadeiro amigo, ele não abandona por nada. Quem não se lembra da amizade de Ruth com Noemi? É linda essa passagem. Ruth, capítulo 1, verso 16. Moabita, Ruth era moabita, Noemi era judia, mas diz o texto que a amizade entre as duas era tão grande. O esposo de Noemi morreu, os dois filhos de Noemi morreu. Um era casado com Ruth e outro era casado com Orfa, que eram as suas duas noras. Mas diz o texto, no capítulo 1, verso 16, que no momento em que Noemi insiste para que Ruth e Orfa voltem para a casa dos seus pais, olha o que Ruth responde. Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me insista para que te deixe e me afaste de ti. Porque aonde quer que tu fores, irei eu. E onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus. Glória a Jesus. Isso é uma amizade. Porque o verdadeiro amigo não abandona por nada. E a amizade de Ruth por Noemi aqui era uma amizade sincera. Independente do que aconteça, ainda que seja para a morte, o amigo verdadeiro, ele está sempre ali. Tem tanta gente que fala mal de Judas não, de Tomé. Tomé virou um símbolo, de dúvida. Mas foi o Tomé que disse isso aqui, veja só, João 11,16. Tomé foi o único que falou dessa forma. Tem tanta gente que fala mal de Tomé, Porque, sim, Tomé virou referência, para pessoas incrédulas. Mas olha o que Tomé diz aqui, João 11,16. Disse-lhe, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos discípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Olha que coisa linda. Jesus estava prestes a ser apredejado pelos judeus. Jesus sai ali um pouco, e de repente Jesus diz: vamos voltar para lá. Aí os discípulos disseram, olha o que diz, versículo de número... deixa eu ver aqui, versículo de número... Deixa eu ver se eu acho aqui, Jesus, versículo 8, capítulo 11. Disseram-lhe os discípulos: mestre, ainda agora os judeus procuraram apedrejar-te, e queres tu tornar para lá? Jesus respondeu: não há 12 horas no dia? Se alguém anda de dia, não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Mas se andar de noite, tropeça, porque nele não há luz.
Assim falou e depois disse: Lázaro, nosso amigo, dorme, vou despertá-lo do sono. Aí os discípulos, não querendo voltar, com medo, disseram: mas Senhor, né, se ele está dormindo, então está salvo, como que ele não precisa ir. Mas Jesus, no versículo 13, disse isso da sua morte, eles, porém, cuidavam que falava do repouso do sono. Então Jesus lhe disse claramente: Lázaro está morto, e folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis, mas vamos ter com ele. Os discípulos estavam por ali. Rapaz, esse negócio não vai dar certo. Né? Estavam querendo apedrejar ele, agora ele está querendo voltar. Olha, aí Tomé se levanta e diz, no versículo 16: vamos nós também. Vamos morrer com ele. Veja que o amigo verdadeiro, ele não abandona nem mesmo na hora da morte. E essa aqui foi uma atitude de amizade. Como quem diz, se ele morrer, nós vamos morrer junto com ele. Louvado seja o Senhor. A verdadeira amizade, ela não abandona. Né? Vamos ver aqui uma outra passagem bíblica, está no livro de Jó 6 e 14. Eu amo essa passagem, eu acho muito linda, porque quem não tem crise de amizade, né, quem realmente é amigo verdadeiro, amigo mesmo, ele não acusa. Não acusa. Muito pelo contrário, ele tem compaixão. Olha o que Jó diz aqui. É linda essa passagem. Jó 6 e 14. Ao que está aflito, Jó dizendo para os seus amigos, que eram os que acusavam ele, né? Diz aqui: ao que está aflito, devia o amigo mostrar compaixão, ainda ao que deixasse o temor do Todo-Poderoso. Glória a Deus. Jó está dizendo aqui, ainda que eu tivesse abandonado a Deus, não era motivo para vocês estarem me acusando. Porque se vocês realmente são meus amigos, era para você terem compaixão de mim. Que passagem linda! O amigo não acusa. O amigo verdadeiro, ele tem compaixão. O camarada pode ter errado, pode ter feito o que for. Ele é amigo, ele diz: rapaz, tu errou assim, 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 mas eu estou aqui, vou te ajudar. Né? Se você caiu, se levanta, eu estou aqui com você. Né? A gente está junto nessa. Mas os amigos de Jó aqui só faziam acusar Jó. Aí Jó chega e diz: olha, se vocês realmente fossem amigo meu de verdade, ao invés de vocês me acusarem, vocês teriam compaixão. Porque o amigo verdadeiro é isso que ele está dizendo. Tem compaixão e não acusa. Ainda que eu tivesse abandonado o Todo-Poderoso, que a pior coisa que possa acontecer na vida do ser humano é ele abandonar a Deus. Mas mesmo esses que abandonam o Senhor, que se desviam do Evangelho, que tantas coisas fazem para se afastar de Deus, são justamente esses que têm que ter a nossa compaixão. Daqueles que se dizem ser amigos de verdade, tem que ter compaixão. Tem que amar essas pessoas. É isso que Jó está dizendo. Né? Que o amigo ele não abandona de forma alguma, mas ele tem compaixão. Ele não acusa. Então, é isso que Jó está dizendo. Ao que está aflito, ao que está passando por um momento difícil, angustiado, devia o amigo mostrar compaixão. Ainda que tivesse perdido o temor de Deus. Ou seja, se vocês dizem que são amigos meus, vocês não estão verdadeiramente dizendo o que realmente vocês dizem que estão fazendo. Porque vocês não estão tendo compaixão de mim. Porque o amigo verdadeiro, ele tem compaixão, ele não acusa. Olha o que diz aqui em Lucas. O amigo verdadeiro, ele não faz acepção de pessoas. Lucas capítulo 7, versículo de número 34. Lucas 7, 34. Onde é que está? Diz aqui: veio o filho do homem que come e bebe, e dizeis: eis aí um homem comilão e bebedor de vinho, amigo dos publicanos e dos pecadores. Jesus estava criticando os fariseus. Né? E aqui ele mostrou aqui. João Batista veio, no versículo 33, né? João Batista veio,
não comia pão nem bebia vinho e vocês diziam que eles tinham demônio. Eu como, bebo, fico no meio dos publicanos e pecadores e vocês dizem o quê? Também não creram. Observe que Jesus está mostrando amigos de publicanos e pecadores. O verdadeiro amigo, ele não faz acepção de pessoas. Independente do que a pessoa seja, se seja pobre, rico, preto, branco, perfeito, deficiente, enfim. O amigo verdadeiro, ele não faz acepção de pessoas. A amizade é pura, verdadeira. Há amor entre ambos. Né? O amor verdadeiro, que é o amor ágape, ele não faz barreira. Ele não cria barreira, muito pelo contrário. Ele une as pessoas. A amizade, né, sincera na vida de um ser humano não tem segredo. Quando a pessoa é amiga de verdade, não existe segredo entre eles. De forma alguma. Por quê? Porque um confia no outro. Né? Por isso que Jesus falou aqui, ó, em João 15:15, já vos não chamarei de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu vou chamar vocês de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos feito conhecer. O que Jesus está dizendo é que um empregado e um patrão, por exemplo, né, há segredos. Por isso que eu não vou chamar vocês mais de servos, de escravos, mas vou chamar vocês de amigos. Por quê? Porque o que eu tenho, o que deu o Pai, me revelou, ouvi do meu Pai, eu vou fazer com que vocês fiquem sabendo. Isso significa dizer, não vou ter segredo entre vocês. Jesus está dizendo, não vou chamar mais vocês de servos nem escravos, mas vou chamar de amigos, porque não vai haver mais segredo entre mim e vocês. Mostrando na Bíblia Sagrada que a verdadeira amizade, ela não se tem segredos. Por isso que dentro de um casamento, por exemplo, quando o esposo fica guardando segredo para a esposa, da esposa, aí pronto, já começam os atritos, as confusões. Não pode haver barreiras, não pode haver segredo entre pessoas que se dizem ser amigas. Tem que ser sincero uns com os outros. Né? Por isso que muitos buscam, às vezes, amizade fora. Às vezes as pessoas se abrem mais para os de fora do que os de dentro de casa, porque muitas vezes não confia. Porque se confiasse, se abria. Né? Se abria. É incrível isso. Confiam mais nos de fora do que os de casa, embora muitas vezes os de fora não são saudáveis. Mas a tendência é sempre buscar fora do que dentro de casa. Né? Mas a Bíblia ela nos mostra que não pode ser dessa forma. Por isso que Jesus ele nos mostra a necessidade de se ter amigos. Quer ver? Mateus 26. E verdadeiros amigos, não é qualquer um. Ok? Na Bíblia Sagrada, se não me foge a memória, só existe uma pessoa que é chamada amigo de Deus, e é Abraão. Por incrível que pareça. Não quer dizer com isso que a Bíblia não mostra que outras pessoas foram amigos de Deus. Mas o único que é chamado de amigo de Deus na Bíblia foi Abraão. Não sei se mostrando que a amizade é uma coisa rara, se são poucos os amigos que se existem, né? Mas uma coisa é certa, um grande privilégio da parte de Abraão de ser chamado amigo de Deus. E é o único que é chamado assim. Então você vê que a amizade é uma coisa que é necessário ter. Mas infelizmente são poucos, porque a amizade anda em crise. Mas Deus quer desfazer isso, Deus quer que você seja amigo do seu filho, da sua filha, da sua esposa, do seu vizinho, do seu colega de trabalho, enfim, ter amizade sincera, pura, verdadeira, né? Não amizade por interesse, por trairagem, enfim, não, mas uma amizade pura. Veja aí Mateus 26, do versículo 36 a 38. Jesus nos mostra aqui a necessidade de se ter amigo em momentos difíceis. Olha aqui. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito.
Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Veja que Jesus aqui não era outra pessoa, não era o próprio Jesus dizendo: eu estou angustiado, eu estou sentindo algo, uma tristeza está tomando conta de mim. Então fique aqui comigo, vigiem comigo, orem junto comigo. Jesus está mostrando que em momentos de angústia, momentos de tristeza, é necessário você se acercar de pessoas amigas e amigas verdadeiras que estejam prontas ali para te ajudar nas horas difíceis, porque o verdadeiro amigo não te abandona em nenhuma situação. Por isso que em Eclesiastes, capítulo 4, veja aqui, vamos ver Eclesiastes, capítulo de número 4, versículo de número 8, Eclesiastes 4, versículo 8 ao 12. Há um que é só e não tem segundo, sim, ele não tem filho nem irmã, e contudo de todo o seu trabalho não há fim, nem os seus olhos se fartam de riqueza, e não diz: para quem trabalho eu, privando a minha alma do bem? Também isso é vaidade e enfadonha a ocupação. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro levanta o seu companheiro, mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só como se aquentará? E se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. E o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. O que Salomão está mostrando que é necessário você ter alguém do lado. Um companheiro, uma companheira, um amigo, uma amiga. E a amizade aqui, ela tanto faz ser dentro do lar, na sociedade, enfim, em qualquer canto que você tiver. É necessário você ter amigos. Porque você sozinho, é o que o texto está dizendo, não tem futuro. Mas sendo dois, é muito melhor. Tem gente que diz: eu prefiro viver sozinho, porque se é para viver mal acompanhado, é melhor antes só do que mal acompanhado. Tudo bem, a Bíblia fala sobre isso. Mas a pessoa sozinha é bom? Claro que não. Infelizmente, como a gente já vem vendo aqui nos textos que nós estamos falando, que a amizade sincera é uma raridade. E a Bíblia ela vai nos mostrando que devemos ter amigos. Jesus mostrou isso. No momento difícil, ele chamou Pedro, Tiago e João e disse: fique aqui comigo, orem comigo, porque eu estou triste, estou angustiado, estejam comigo. Orem junto comigo. Eclesiastes mostra que é melhor 2 do que 1. Vamos ver João. Tem outra passagem aqui também. João, capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Olha o que diz. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado há muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? Olha o que ele diz. O enfermo respondeu: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me coloque no tanque. Mas quando eu vou, desce outro antes de mim. Se este homem aqui tivesse um amigo ali, parei ali, junto com ele o tempo todo, quando acontecesse esse momento, ele não teria ajudado o seu companheiro? Veja que a pessoa sozinha não é bom. Por isso Jesus chega para ele e diz: você quer ficar são? E ele diz: Senhor, não tenho quem me faça isso, eu não tenho nenhum amigo, não tenho nenhum companheiro, não tem ninguém comigo para me ajudar na hora que eu preciso. Glória a Deus, porque Jesus chegou e curou aquele homem. Veja também Marcos capítulo 2, verso de número 3. É importante ter amizade, é importante. E amizades sinceras. Marcos 2 e 3. Olha o que diz.
Vamos ler do primeiro. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. Logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por 4. Já este aqui tinha 4 amigos. E olha o que aconteceu. Eles trouxeram o seu amigo paralítico, esses 4 homens trouxeram o amigo paralítico para os pés de Jesus. Não importaram a multidão que ia enfrentar, o que eles iam fazer, muito pelo contrário, eles trouxeram, e Jesus se agradou tanto daquilo, que quando viu o paralítico ali, disse: os teus pecados estão perdoados. Os fariseus começaram a dizer: quem é esse que perdoa pecados, isso é blasfema, e Jesus disse: o que é mais fácil dizer? Os pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? É claro que o mais fácil era dizer: os teus pecados estão perdoados. Mas Jesus disse: para provar que eu tenho autoridade na terra, né, te digo ao paralítico: levanta, pega a tua caminhada. E aquele paralítico se levantou. Mas quem foi que levou ele aos pés de Jesus? Os seus 4 amigos. Veja como é importante se ter amigo. Então a amizade ela não pode estar em crise. Ninguém na face da terra vive sozinho. Antes de mim e você nascer, precisou de alguém. Ou não? Ou você acha que a gente saiu sozinho? Tinha alguém ali para ajudar. Ou não? Tem até criança que quando nasce sem chorar já leva logo um tapa. Quem foi que deu? E quem é que não cuidou de nós? Quem foi que cuidou da gente até um ponto que a gente já começasse a andar? Quem foi que nos conduziu até chegar à fase adulta? Sempre foi alguém. Não tem como. A gente depende um do outro. Foi por isso que quando Deus criou o homem, ele disse que não era bom que o homem vivesse sozinho. E criou uma companheira, uma adjuntora, que é para ser amiga. A esposa é para ser amiga do esposo, o esposo ser amigo da esposa, o casal para ser amigo dos filhos, os filhos ser amigo dos pais. Enfim, sermos amigos uns dos outros, somos dependentes uns dos outros, é o que a Bíblia nos mostra. Mas infelizmente a inimizade é que tem proliferado nos corações dos seres humanos. Olha o que diz a Bíblia em Êxodo 33, mostrando que a amizade não pode estar em crise de forma alguma. Há pessoas que falam com outros e não conseguem nem olhar mais na cara um do outro, porque perdeu a confiança muitas vezes, porque não tem amizade com aquela pessoa, não procura ter amizade com ninguém. E pior, ao invés de fazer amizade, termina gerando inimizade, difamando as pessoas. Olha o que diz Êxodo 33:11. Esse texto é lindo demais. Olha o que diz. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Ah, que coisa linda. O texto é claro em nos mostrar que a amizade sincera, a amizade verdadeira, a amizade que não está em crise, é uma amizade que, primeiro, não acusa, tem compaixão, é uma amizade que não faz acepção de pessoas, é uma amizade que não tem segredo, é uma amizade sincera, que você está ali junto, independente das circunstâncias, e ela não fica em crise nunca, porque face a face, é isso que o texto está dizendo. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com seu amigo. Face a face aqui é justamente isso, né? Não havia hipocrisia, não havia falsidade ali, ó, olho no olho, né? Sinceridade. É isso que Deus quer de mim, de você, que haja sinceridade nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso agir com as pessoas, que as pessoas aprendam a respeitar, amar uns aos outros, porque a maior crise na face da terra é a falta de amor, é a falta de amizade entre as pessoas. Então não deixemos que a crise de amizade ela venha a invadir os nossos corações.
Eu queria que você lesse aqui na segunda carta a Timóteo, e com isso eu quero terminar esta mensagem, mostrando a importância, né, de se ter amigos. A amizade ela não pode estar em momento algum em crise na vida de ninguém. Porque se isso acontece, com certeza está fadado ao fracasso. Na segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, versículo de número 2 a 4. Segunda carta a Timóteo, capítulo 1, 2 a 4. A Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, porque sem cessar faço memória de ti nas minhas orações noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. Glória a Jesus. Paulo sabia que estava perto de morrer. A segunda carta a Timóteo, né, foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu. E ele estava encarcerado, estava numa masmorra, esperando já o seu tempo chegar. E ele começa a escrever para Timóteo, seu filho na fé, dizer o quanto o amava, dizer o quanto ele tinha admiração por ele, e dizer para Timóteo que não cessava de orar por ele, e que desejava ver ele, né, o quanto antes, e se lembrava dos momentos de alegrias e tristeza em que seu amigo passava. Como é lindo isso, né? Essa amizade sincera, esse carinho, esse amor que deve existir entre as pessoas. Então, meu querido, minha querida, se você perdeu a amizade com alguém, é difícil realmente se recuperar novamente, né? A Bíblia diz que é mais fácil a gente conquistar uma cidade fortificada do que um coração ferido, né? De um irmão ferido, reconquistar novamente. Não é fácil. Mas que a gente não gere mais inimizades. Procuremos cada vez mais gerar coisas boas, para que a amizade não esteja em crise, mas que possamos viver em paz uns com os outros. E com a certeza de poder contar com a ajuda do outro, né? Pois o verdadeiro amigo, ele não acusa, ele ajuda, está presente em todos os momentos, não abandona, é sincero, não há segredo. Mas as falsas amizades a gente deve deixar de lado e procurar cada vez mais, né, se aprofundar nesse amor que Deus quer que cada um de nós pratiquemos, né, aprendamos e vivamos, para que o nome dele seja glorificado. E pode ter certeza que um amigo verdadeiro, só Jesus mesmo que é o amigo verdadeiro, e mais ninguém. Mas a Bíblia também nos mostra que há na terra pessoas que são verdadeiras amigas, né, e que possamos cultivar cada vez mais essa amizade, né, entre mim e você, entre você e quem quer que seja, para que o amor seja plantado e não a inimizade. Ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude, que Deus te guarde, que o nome do Senhor Jesus seja glorificado na sua vida, na vida da sua família, né? Aprenda a ser amigo. Eu nunca me esqueci da frase de um rapaz, de um homem, né, que perdeu seu filho. Isso foi matéria, né, manchete no mundo inteiro. Aquele rapaz que morreu lá no estádio de futebol, né, se não me foge a memória, parece que foi lá na Argentina, onde um rojão, né, que foi lançado feriu um rapaz. E o repórter, terminou matando aquele garoto. E o repórter, quando chegou para aquele pai, né, angustiado, triste, perguntou: o que você diria nesse momento? E ele disse: eu digo para você, pai, que ame seu filho, abrace seu filho. E você, filho, ame seu pai, né? Ame cada vez mais. Se abracem mais, né? Se amem mais, porque pode chegar um momento, né, de você querer abraçar, querer beijar e não ter mais. E aquilo ficou guardado dentro de mim, né? E eu fiquei observando o quanto isso é real. A gente às vezes só quer dar valor depois que perde.
mas a Bíblia nos mostra que devemos preservar a amizade. E começa dentro de casa, ok? Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que o nome do Senhor Jesus Cristo, né, seja glorificado na sua vida e na vida de sua família. Amém? Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.